Do alto de um prédio, Laura observava a cidade agitada acordar, os carros buzinavam e o tráfego começava a ficar insuportável. As pessoas caminhavam apressadas para o trabalho e a vista de lá era impressionante. As grandes janelas se espalhavam por todo o prédio, permitindo que a luz do sol invadisse o apartamento. Laura respirou fundo e exalou resignação. Sua realidade era completamente diferente. Ela morava em um apartamento modesto, mal conseguia sobreviver com o modesto salário que ganhava. Ela estava ali para limpar aquele apartamento, então era reconfortante que o proprietário preferisse um estilo minimalista em sua decoração interior e raramente cozinhava, o que mantinha a cozinha em um estado quase impecável. No entanto, sua impressionante coleção de bebidas se destacava com garrafas de diversas variedades em um pequeno bar ao lado da cozinha, onde uma infinidade de copos muito bem polidos estavam dispostos, cada um com um propósito específico para a ocasião e bebida. O dono do lugar, um homem jovem, parecia desfrutar ocasionalmente de festas animadas em seu apartamento. Seu comportamento denotava uma atitude despreocupada e jovial, caracterizada pela organização de reuniões barulhentas e agitadas. Aparentemente, esse homem encontrava prazer em compartilhar momentos de alegria e diversão com seus amigos e conhecidos em sua casa. Sua atitude sugeria uma personalidade extrovertida e sociável, disposta a aproveitar a vida e compartilhar sua alegria com aqueles ao seu redor. Mas, para dizer a verdade, essas atividades não eram relevantes para a vida de Laura. Sua responsabilidade era manter aquele apartamento em ordem e sem poeira alguma. Laura mal havia começado a trabalhar na empresa de limpeza contratada pelos donos desses luxuosos apartamentos há algumas semanas e ainda se surpreendia ao contemplar cada detalhe projetado por profissionais para fazer com que todas essas residências da alta sociedade parecessem impressionantes. Laura conseguiu essa oportunidade de emprego graças a Rosário, que era dona do apartamento onde ela morava há alguns anos. Ao conhecer esta jovem pela primeira vez, que era muito bonita e recém-chegada de uma cidadezinha distante da agitada cidade, Rosário, uma mulher de meia-idade, inicialmente sentiu desconfiança e ceticismo. No entanto, com o passar do tempo, Rosário ficou agradavelmente surpresa ao descobrir que sua nova inquilina era extremamente organizada e modesta, ou seja, tinha um comportamento excepcional. Laura, a jovem inquilina, dedicava-se intensamente aos seus estudos, passando a maioria das tardes imersa nos seus livros didáticos. Sua rotina era marcada pela dedicação ao aprendizado, mostrando uma disciplina admirável e um claro foco nos seus objetivos acadêmicos, já que raramente saía para passear. Apesar de Rosário mostrar um caráter autoritário e gostar de expressar críticas, era evidente para todos que em seu interior ela era uma pessoa delicada e sensível, o que podia ser percebido em certos gestos ou olhares mais suaves que ocasionalmente deixava transparecer. A jovem encontrava certos traços em Rosário que lhe lembravam sua mãe, embora não entendesse completamente o porquê. Talvez fosse a forma como cuidava dos detalhes ou como, às vezes, seu rosto refletia uma mistura de preocupação e ternura, semelhante ao que lembrava de sua mãe. Laura guardava com carinho as lembranças mais queridas de quando ela e sua mãe compartilhavam uma vida solitária em uma modesta casa de campo. Lembrava-se dos dias de tranquilidade, do aroma de comida caseira que inundava a casa e das risadas compartilhadas ao redor da mesa. Essas lembranças eram para ela um refúgio de calor no meio da impessoalidade da cidade. Os avós de Laura haviam falecido há muito tempo, deixando a família sem sua presença e seus cuidados. Isso significava que, desde uma idade precoce, Laura havia perdido um vínculo importante com seu passado. Sua mãe explicou que seu pai havia partido quando ela era apenas uma criança, optando por iniciar uma nova vida com outra mulher. Apesar desse abandono, seu pai regularmente cumpria com a pensão alimentícia, embora nunca se desse ao trabalho de ligar ou visitar sua filha e esposa. Embora a figura de seu pai fosse desconhecida para ela, as fotografias no álbum de família o mostravam como um homem sério e distante.
Essas imagens, embora estranhas para Laura, representavam uma parte importante de sua história familiar, uma que ela não havia experimentado pessoalmente. Quando Laura era adolescente, sua mãe foi repentinamente afetada por uma doença. No início, a jovem pensou que era algo passageiro e leve. No entanto, à medida que o tempo passava, começou a notar mudanças preocupantes no comportamento de sua mãe. Apesar de sua doença, sua mãe tentava manter um semblante animado na presença de Laura para não preocupá-la ou perturbar seus estudos. Essa atitude preocupava ainda mais Laura, que percebia que a saúde de sua mãe estava piorando rapidamente. A casa começou a encher-se de medicamentos, e a mãe de Laura deixou de trabalhar quase completamente para focar-se em sua saúde. A mesinha de cabeceira ao lado de sua cama transformou-se em um conjunto de caixas de comprimidos e frascos de remédios, o que indicava a gravidade da situação e aumentava a preocupação de Laura. A mãe de Laura começou a dedicar mais tempo ao descanso e olhava para sua filha de maneira peculiar, como se quisesse capturar cada momento. Este olhar preocupou profundamente Laura, que finalmente não pôde resistir mais e decidiu perguntar o que estava acontecendo. "Mamãe, você está bem?", indagou um dia, incapaz de ignorar a situação por mais tempo. Sua mãe, numa tentativa de tranquilizá-la, respondeu com as palavras reconfortantes habituais, embora seu tom revelasse uma profunda tristeza. "Não se preocupe, filha. Só preciso de um pouco de descanso e me sentirei melhor", disse, tentando acalmá-la enquanto a olhava com preocupação. No entanto, a persistente preocupação de Laura não desapareceu. "Você sempre diz isso, mas agora mal sai da cama", apontou com tristeza. Então, percebendo que era hora de compartilhar a verdade, sua mãe confessou corajosamente: "Tenho câncer", revelou, vendo as lágrimas surgirem nos olhos da filha. No entanto, rapidamente acrescentou com um toque de otimismo: "Os médicos me asseguram que posso me recuperar. Estou recebendo tratamento e tomando muitos medicamentos. Tudo vai dar certo, querida, não se preocupe." Ela ficou quieta, como se estivesse considerando cuidadosamente o que fazer, avaliando mentalmente as opções disponíveis. Então, dirigiu-se à sua mesinha de cabeceira e pegou um pedaço de papel. "Aqui está", disse, entregando-lhe o número de telefone de seu pai. "Se algo acontecer comigo, ligue para ele. Deixe que ele cuide de você. Afinal, ele é seu pai", expressou, provocando uma sensação de opressão no peito de Laura. Diante disso, sua mãe assegurou com um sorriso: "Vou ficar bem", acrescentando um suave aperto de mãos para confortá-la. Após essa conversa, a vida da jovem deu uma guinada drástica. Ela se separava muito pouco de sua mãe doente, e na escola mal frequentava 1 ou 2 horas de aula, se o fizesse, já que sua mãe a incentivava a fazê-lo. A doença progressiva começou a enfraquecer sua mãe cada vez mais, até o ponto em que ela teve que ser hospitalizada e nunca mais voltou para casa. Laura estava em estado de choque, incapaz de aceitar a realidade da perda de sua mãe. Apesar de ver seu corpo repousando no caixão, com uma expressão de calma no rosto, a jovem se agarrava à esperança de que tudo fosse uma ilusão. Ela observava atentamente cada detalhe, buscando algum sinal de que sua mãe ainda estava presente, imersa em um mar de emoções avassaladoras. Cada momento na sala funerária era uma luta interna entre a realidade e o desejo de que tudo fosse diferente. Joana, uma vizinha próxima, ofereceu apoio a Laura durante os preparativos do funeral, cuidando pessoalmente de todos os trâmites necessários. Ao notar a profunda dor de Laura, a compaixão invadiu a anciã ao ver a jovem órfã. Com gestos de ternura, abraçou-a e expressou seu pesar: "Coitadinha, assim é a vida." Durante todo o serviço fúnebre, Laura parecia desconectada, mal compreendendo o que acontecia ao seu redor. Seguiu sua vizinha em silêncio, movendo-se mecanicamente, como se estivesse em piloto automático. Após a morte de sua mãe,
Laura discou o número de telefone de seu pai, cumprindo assim a promessa que lhe tinha feito. Experimentou uma sensação de esperança ao imaginar que havia outra pessoa no mundo disposta a se preocupar com ela e oferecer-lhe proteção em meio às suas dificuldades. Do outro lado da linha, uma voz feminina, aguda e estridente, respondeu: "Quem é?" Laura respondeu calmamente: "Olá, eu queria falar com Lorenzo." A mulher logo perguntou: "O que você precisa?" Laura percebeu o evidente ciúme da esposa de seu pai e respondeu com calma: "Sou Laura, sua filha." Após alguns murmúrios e ruídos ao fundo, o homem pegou o telefone. Seu tom de voz denotava preocupação. "Filha. Olá. O que está acontecendo?" Laura anunciou a morte de sua mãe. "Oh, o que aconteceu? Que tragédia!" Ela estava muito doente, expressou naquele momento, evitando entrar em detalhes. Podia perceber que a esposa de seu pai estava atenta a cada palavra da conversa. "Então eu deveria te mandar dinheiro", comentou seu pai, sem fazer perguntas. A jovem esperava uma resposta diferente. Optou por cumprir o último desejo de sua mãe. "Mamãe disse que você poderia vir me buscar para que eu não seja enviada para um orfanato." Houve um silêncio por parte do homem, apenas alguns murmúrios foram ouvidos. O que conseguiu distinguir foram algumas palavras da mulher, parecendo irritada. "Você está louco, Lorenzo, diga a ela que não temos espaço." Finalmente o homem retomou a conversa com sua filha. "Lamento dizer, Laura, que não será possível. Tenho 3 filhos, tenho assuntos pendentes para resolver nos próximos dias e depois irei visitá-la. O endereço continuará o mesmo." Essas palavras causaram uma profunda dor no coração da menina, ao perceber que não era considerada como filha por seu próprio pai. "Você realmente acha isso, Laura? Que é uma estranha para seu próprio pai?" Acrescentou algo mais, perguntando sobre a escola, mas a menina mal a ouviu. A última e mais pequena esperança que lhe restava desapareceu instantaneamente, deixando-a completamente sozinha no mundo. Laura foi enviada para um orfanato. Embora tivesse ouvido histórias aterrorizantes de seus amigos sobre esse lugar e seus residentes, temia o pior. No entanto, suas preocupações se mostraram infundadas. O orfanato para o qual foi era mais parecido com um acampamento de verão. Os cuidadores e professores se esforçavam para tornar o lugar um ambiente agradável. As crianças eram em sua maioria amáveis e acolhedoras. A única preocupação que invadiu a jovem foi aceitar que ninguém a adotaria ou a levaria para um lar. Com o tempo, Laura se adaptou à rotina monótona e controlada do orfanato. Quando finalmente recebeu seus documentos com solenidade e as portas se abriram para a vida adulta e independente, ela se sentiu confusa. Embora tivesse considerado o futuro e feito alguns planos teóricos, quando a vida fora do orfanato a forçou a agir, ela ficou paralisada pela falta de experiência em tomar decisões. Eventualmente, ela pôde voltar para sua cidade, se aproximando de uma casa que lhe era familiar e querida. Laura parou incrédula ao vê-la novamente. Observou o pátio, as janelas e as portas abertas, enquanto a brisa movia a cortina anti-mosquitos, evocando memórias de sua infância. Uma mulher trabalhava no que antes era o jardim de sua mãe. "Mamãe, mamãe", pensou, embora soubesse que era pouco provável. Sem fôlego e temendo que a imagem feliz desaparecesse, abriu a porta em silêncio e correu em direção à mulher. A mulher se virou para a menina, e Laura sentiu um suspiro de decepção escapar de seu peito. "Joana, é você?", perguntou, enquanto observava surpresa a jovem que não via há muito tempo. "Oh, Laura, você cresceu tanto. Você está linda", exclamou Joana, admirando a jovem. Laura observou em silêncio o jardim cuidado. Joana começou a falar rapidamente, tentando dar explicações. "Sim, querida,
cuidamos da casa. Olha, tudo está em ordem, limpo e organizado. Espero que não se importe que tenhamos feito isso, disse. A jovem entrou na casa e olhou ao redor, assim como fez no jardim. Joana havia organizado tudo à sua maneira, e Laura esperava encontrar aquela sensação familiar e agradável que costumava envolvê-la sempre que voltava para casa, tanto dentro quanto fora. No entanto, o que experimentou foi totalmente diferente, era como entrar em um lugar desolado. A casa estava impregnada pela presença de outra pessoa, tudo parecia frio e estranho para sua antiga proprietária. O mais doloroso foi perceber que a única pessoa que ela amava já não estava lá. Laura sentou-se em sua cama e imediatamente uma onda de tristeza a invadiu, esmagando suas ilusões juvenis e trazendo-a de volta à dura realidade. O que ela deveria fazer agora? Até aquele momento, ela havia confiado que tudo se resolveria por si só, de alguma forma. Joana apareceu na porta e com um sorriso convidou a menina: venha, Laura. Junte-se a nós à mesa, estamos prestes a comer. Laura foi recebida por Joana como se fosse uma convidada importante, e ela foi atendida com carinho. A jovem percebeu imediatamente que havia uma razão por trás desse tratamento, e quando a mulher começou a falar com cautela sobre a possibilidade de vender a casa, Laura não hesitou: sim, claro, posso vendê-la se assim desejar. Estou disposta a sair daqui. Claro, o que mais você poderia fazer aqui? Você precisa ir para a cidade. Lembre-se do excelente aluno que você costumava ser, disse a vizinha, assentindo com a cabeça em sinal de aprovação. Joana colaborou com Laura para gerenciar os documentos necessários para a venda da casa, e ela o fez de maneira surpreendentemente rápida. Ela estava ansiosa para concluir isso o mais rápido possível. Laura aceitou a proposta de sua vizinha sem hesitar, assinando todos os documentos necessários para a transação. Nem mesmo o preço reduzido da venda da casa a fez hesitar. Seu único desejo era sair o mais rápido possível. Depois de embalar algumas roupas em uma mala e guardar algumas lembranças de sua mãe, ela decidiu embarcar para uma grande cidade em busca de um futuro mais promissor. Tomando precauções, ela transferiu o dinheiro para uma conta bancária ao chegar à cidade. Ela alugou um apartamento com a senhora Rosário. Ela tentou se matricular na faculdade de economia, confiando que seria aceita. No entanto, as coisas não saíram como ela esperava. Ela estava faltando alguns documentos para solicitar a bolsa, o que a obrigou a pagar a matrícula completa com suas economias. A jovem foi ao banco para pagar seus estudos, mas enquanto estava no metrô, recebeu uma ligação telefônica. Era um homem que afirmava ser um funcionário do banco e informou que alguém tinha tentado retirar dinheiro de sua conta. Ele pediu que ela fornecesse os últimos 3 dígitos que estavam no verso de seu cartão bancário para evitar possíveis roubos. Laura se sentiu amedrontada com a possibilidade de perder suas únicas economias e não teve tempo para refletir sobre o que lhe disseram. Preocupada por não ter tempo para transferir o dinheiro para a conta da universidade e assim perder a matrícula, ela forneceu imediatamente o código solicitado no banco. Ela ficou chocada quando lhe disseram que não havia mais fundos em sua conta e que a ligação telefônica tinha sido um golpe. Foi ela mesma quem lhes concedeu acesso à sua conta para retirar o dinheiro. A jovem tentou ligar para o número de onde foram contatados, mas sempre que tentava, uma voz robótica lhe dizia que o número estava fora de serviço. Desesperada, ela foi à delegacia. Embora os policiais zombassem dela, sua queixa foi registrada. No entanto, mal havia esperança de pegar os criminosos. Depois de sair, Laura caminhava pela rua lentamente, sem prestar atenção ao ambiente e sentindo um impulso de chorar. Agora, suas ilusões e metas tinham desaparecido. Ela não poderia continuar seus estudos no próximo ano, não tinha um lar para onde voltar. Que opções ela tinha nesta situação?
Sua única alternativa era procurar emprego e aspirar a ingressar na universidade. Um ano depois, Laura estava tão desmotivada que mal conferiu as ofertas de emprego e se contentou com a primeira que encontrou. Dessa forma, conseguiu o cargo de faxineira nos escritórios de uma grande empresa comercial. Embora o trabalho não a agradasse muito e o salário fosse modesto, ela estava convencida de que era apenas temporário. Com o tempo, Laura pensava que eventualmente encontraria uma oportunidade melhor e, é claro, se inscreveria na universidade. Os dias passavam de forma monótona e rotineira. Os funcionários do escritório mal percebiam a nova trabalhadora de limpeza, ou simplesmente não a consideravam parte do grupo. Eles estavam ocupados com suas próprias responsabilidades e preocupações. Para o resto, ela era percebida como um simples instrumento de limpeza ou um objeto sem vida. Quem se daria ao trabalho de conversar com um aspirador ou um esfregão? No entanto, o único que mostrou interesse pela nova funcionária foi o chefe do departamento comercial, Manuel. A atraente naturalidade de Laura e sua figura encantadora imediatamente chamaram a atenção deste homem experiente. Ele estava constantemente procurando oportunidades para demonstrar sua simpatia, utilizando todas as formas possíveis. Laura sentiu-se lisonjeada pela atenção deste cavalheiro respeitável, sempre tão impecável com seu terno caro. Ele não parecia estar tentando seduzi-la da mesma forma que os rapazes da sua idade. Era um tipo de cortejo mais refinado e os modos do homem eram completamente diferentes. Até aquele momento, ninguém havia beijado sua mão ou aberto a porta para deixá-la passar. Tudo isso parecia tirado de um conto de fadas, onde ela era a princesa e ele, o cavaleiro galante. Cada gesto parecia cuidadosamente planejado para encantá-la. A atenção de Manuel a lisonjeava e a envolvia em um mundo de fantasia, onde cada encontro parecia tirado de um romance. Laura estava encantada com essa atenção inesperada e galante, o que a fazia sentir-se especial e valorizada em um mundo que até então havia sido monótono e desalentador. Laura estava imersa em um turbilhão de emoções, onde a intriga se entrelaçava com a ilusão. Embora as palavras enigmáticas de Manuel a desconcertassem, ela preferia não abordar o assunto para preservar a magia que envolvia seu relacionamento. Em sua mente, ela tecia sonhos de um futuro pleno e feliz ao lado dele. Visualizava um casamento radiante, com ela usando um vestido branco, imaginava a doce presença de 2 filhos e o calor de um lar acolhedor. Como ela poderia não confiar no homem que amava e via como seu futuro marido? Cada detalhe alimentava sua esperança em um destino compartilhado. Manuel perseverou e, com o tempo, o relacionamento deles tomou um rumo radical. Começaram a se encontrar em um apartamento, e a jovem, tão ingênua, acreditava que era o lar do seu namorado. Embora ela notasse a ausência de fotografias ou objetos pessoais que indicassem que alguém vivia ali. Mesmo assim, cada momento que passava com ele parecia um sonho se tornando realidade para ela. Enquanto a abraçava, Manuel sussurrava em seu ouvido as palavras que ela ansiava ouvir, que a amava, que nunca havia sentido um amor tão profundo por alguém antes, que não queria mais ficar longe dela. Cada frase ficava gravada em sua mente e ela as repassava uma e outra vez em sua memória. Em seu mundo, o amor preenchia tudo, todo o resto parecia pequeno e insignificante. Ela já estava ansiosa contando as horas para o próximo encontro. Laura havia experimentado náuseas matinais por várias manhãs consecutivas, o que a levou a considerar a possibilidade de que algo mais estivesse acontecendo. Apesar da incerteza inicial, ela começou a sentir uma mistura de emoções, desde preocupação até esperança, ao contemplar a ideia de uma mudança tão significativa em sua vida. O diagnóstico confirmatório do médico não apenas validou suas suspeitas, mas também desencadeou uma série de reflexões sobre como essa nova reviravolta afetaria seu futuro e o de seu relacionamento com Manuel. Pois ela estava grávida de 6 semanas.
Depois de sair do centro de saúde, Laura parou na rua, tentando conter sua emoção. Ela sentia a urgência de compartilhar a notícia com Manuel o mais rápido possível. Sentia-se cheia de felicidade com a ideia de que finalmente poderiam deixar de esconder seu relacionamento e talvez se casar. Por que não? Não era isso que ele havia insinuado tantas vezes? Era como se a própria natureza estivesse se juntando à sua felicidade. O sol aquecia seu rosto com seus raios suaves e quentes, enquanto uma brisa leve acariciava delicadamente seu cabelo. Laura entrou no escritório de Manuel, o futuro pai de seu filho, em uma visita sem aviso prévio, algo que nunca antes havia permitido. Manuel, surpreso e não exatamente satisfeito, perguntou por que ela havia vindo. Tínhamos combinado de nos encontrar amanhã, ele expressou. Laura não podia mais conter a notícia. Um sorriso iluminou seu rosto e seus olhos brilharam com entusiasmo. Manuel, vamos ter um filho. Acabei de sair do médico, anunciou com alegria. Diante da perplexidade do seu namorado, Laura ficou surpresa. Ela percebeu que a reação não era a que esperava. Olha, disse Manuel cautelosamente, escolhendo cada palavra com cuidado, você vai ver, eu não esperava que as coisas fossem por esse caminho, mas você disse que me amava, que estaríamos juntos, disse ele, confuso. O homem ficou em silêncio, claramente buscando as palavras certas para se expressar. A jovem, ainda confusa com a situação, não entendia a falta de alegria nele. Se isso era o melhor que poderia acontecer com eles, por que seu rosto não refletia felicidade? Preciso que você me diga sinceramente, me ama? Ela perguntou. Eu te amo, respondeu Manuel, hesitante, mas crianças não estavam nos meus planos e além disso, estou casado. As palavras a impactaram profundamente. Sinto muito, murmurou Laura, incapaz de assimilar a notícia. Casado? Como era possível? Meu Deus, sussurrou com uma voz quase inaudível, sentindo as pernas fraquejarem enquanto se sentava numa cadeira. Agora, alguns comportamentos estranhos do seu namorado finalmente faziam sentido. Por que você não me disse antes? Perguntou Laura, incrédula. Seu namorado, por sua vez, parecia surpreso. Eu não sabia, admitiu. Pensei que nós tínhamos clareza sobre o que éramos. Houve um silêncio desconfortável enquanto ele evitava o olhar de Laura. Então, ele decidiu agir. Tirou algumas notas da sua carteira e as deixou sobre a mesa na frente dela. Aqui está, disse, termine com essa gravidez e compre algo para você. Laura olhou para o dinheiro na frente dela, mas sua mente estava em branco. Ela não conseguia articular palavra. Refletiu sobre como tinha entregado tanto seu coração quanto seu corpo para esse homem, apenas para que ele demonstrasse seus verdadeiros sentimentos com um punhado de notas. No final, isso é o amor dele, pensou amargamente. Ela não podia mais suportar estar perto dele. O que uma vez foi amor, agora se transformará em repugnância. Com determinação, ela saiu correndo do escritório dele, decidida a se afastar o máximo possível daquele mentiroso cuja visão estava limitada ao dinheiro e ao próprio prazer. Rosário recebeu Laura no corredor, percebendo sua palidez com preocupação em sua voz enquanto tentava descobrir o que estava acontecendo com sua inquilina. A jovem, incapaz de articular palavra, refugiou-se em seu quarto e chorou até o amanhecer, com o coração partido pela traição do homem em quem confiava. Ela só desejava mergulhar no sono eterno e escapar da dor. No entanto, os implacáveis raios do sol ao amanhecer a obrigaram a abrir os olhos inchados pelas lágrimas e enfrentar novamente a realidade. Apesar da dor, ela se levantou e se preparou para enfrentar mais um dia de trabalho, determinada a resolver seus problemas e seguir em frente. O guarda de segurança na entrada do prédio de escritórios a parou de repente, identificando-a como a Sra. Vargas.
Ele indicou que ela fosse ao Departamento de Recursos Humanos, onde estavam esperando por ela. Surpreendida, Laura seguiu suas instruções e encontrou uma mulher corpulenta que, com indiferença, perguntou se ela estava lá para pegar documentos. A pergunta desconcertou Laura, que respondeu que não sabia, apenas lhe disseram para passar por ali. A mulher confirmou a identidade de Laura e comunicou que o chefe havia ordenado sua demissão e o pagamento do que lhe deviam. Laura expressou seu desconcerto diante da notícia da demissão, questionando se poderia ser um erro. A falta de detalhes a deixou completamente desanimada. Ela decidiu confrontar Manuel pessoalmente para esclarecer a situação. A chefe do Departamento de Recursos Humanos, depois de limpar seus óculos, olhou para Laura com confusão e informou em voz baixa que tinha sido Manuel quem solicitou sua demissão. Ela aconselhou Laura a receber seu salário e procurar um trabalho melhor, já que Manuel provavelmente não forneceria mais informações sobre o assunto. Chegando em casa, Laura se jogou na cama e caiu em prantos mais uma vez. Ela sentia que sua vida havia chegado ao fim. Seu namorado não só se mostrou desleal e mentiroso, mas também desonrado. Qual caminho restava para ela agora, sem emprego, sem carreira e sem fundos, além de estar grávida? De trás da porta, a voz de Rosário se fez presente, oferecendo-lhe um café. Naquele momento, Laura percebeu que tinha passado muito tempo sem comer nem beber. Estava com a garganta seca e se sentia tonta. Ela se apoiou nas paredes enquanto se dirigia cambaleando para a cozinha e se sentou em um banco. Rosário aguardava sua chegada com muffins recém-assados e 2 xícaras de uma bebida fragrante. Sem dizer uma palavra, ela colocou um prato de muffins na frente de Laura. Esse simples gesto de repente evocou na Laura a lembrança de sua mãe, o que a levou a romper em lágrimas e contar tudo para a gentil mulher. Rosário apenas suspirou profundamente e assentiu com a cabeça ao ouvir a história. Que desprezível é esse Manuel, comentou ao final. Então ela se aproximou da jovem e a abraçou suavemente pelos ombros. Naquele momento, ela olhou seriamente nos olhos de Laura e fez uma pergunta importante. Você não está considerando a possibilidade de abortar, certo? Não sei, respondeu Laura sinceramente, evitando mentir. Simplesmente ainda não cheguei a uma decisão. Você nem deveria considerar isso, exclamou a mulher firmemente. Você não pode privar uma criança da vida. Se as circunstâncias a levaram até aqui, você não tem outra opção senão levar a gravidez até o fim. Laura refletiu sobre seu filho. Até aquele momento, ela o via como o produto do amor, uma combinação de células masculinas e femininas. Ainda não o tinha concebido como uma pessoa em desenvolvimento dentro dela. Ela o imaginava como um bebê com seus membros, seu rosto adorável e expressivo. Instintivamente, sua mão repousava sobre seu abdômen, como se quisesse se conectar com seu filho por nascer. Agora, era o amor materno que a despertava pela manhã. Quando Rosário bateu à porta de seu quarto e não obteve resposta, não hesitou em entrar. Ela foi direto para a janela e abriu as pesadas cortinas. Por que ainda está na cama a esta hora? Levante-se e vá dar uma volta. É bom para você e para o bebê, disse com firmeza. Laura não se incomodou com Rosário. Ela sabia que a mulher só queria o melhor para ela. Escute, continuou a mulher. Falei com minha sobrinha. Ela trabalha como gerente em uma empresa de limpeza e me disse que falaria com a chefe dela para te contratar. Ela disse que o salário é excelente e as condições não são ruins. O que você acha? Laura se levantou da cama e abraçou Rosário com gratidão. Estava muito agradecida por sua ajuda. Foi graças a ela que conseguiu esse trabalho. As tarefas variavam de dia para dia, algumas eram mais complicadas do que outras.
No entanto, muitas vezes os clientes mostravam apreço pelo trabalho de Laura, dando-lhe gorjetas, embora não fossem obrigatórias de acordo com as regras da empresa. Naquele dia, Laura recebeu uma tarefa para limpar uma casa nos arredores da cidade. Ela pegou o ônibus até o ponto necessário e observou ao seu redor. Havia uma sensação de serenidade naquele lugar. Depois do barulho da cidade, parecia como se alguém tivesse baixado o volume e tudo estivesse em completo silêncio. Laura se sentiu relaxada e confortável. A residência do cliente estava a uma curta distância do ponto de ônibus. Era uma casa moderna de 2 andares com um terreno bem cuidado ao redor. Laura apertou o botão ao lado da porta de entrada, que estava cercada por uma cerca alta com desenhos elegantes. Não recebeu resposta. Esperou um momento e apertou o botão novamente. Ouvia-se uma respiração ofegante, seguida de um gemido e o som de algo caindo no chão. Instantaneamente, a fechadura da porta deslizou-se abrindo-a. Laura pressentiu que algo havia acontecido naquela casa. Com determinação, Laura cruzou o limiar e dirigiu-se para a porta principal. No entanto, esta estava trancada, e seus esforços para chamar a atenção foram em vão. Observando ao redor, notou uma janela entreaberta. Com determinação, conseguiu subir no parapeito escorregadio e entrou na casa sem hesitar. Ao chegar à entrada principal, deparou-se com um jovem caído no chão em uma posição incomum. Laura ajoelhou-se ao seu lado e tentou acordá-lo sacudindo-o pelos ombros. No entanto, o rapaz estava inconsciente, sem sinais de respiração e com vestígios de espuma branca nos lábios. Laura percebeu que não conseguia ouvir os batimentos cardíacos do jovem ao aproximar sua orelha de seu peito, o que a alarmou ainda mais, pois significava que ele estava morto. Com urgência, decidiu chamar a ambulância e discou o número de emergência. Após explicar a situação ao operador do hospital, este pediu um endereço e garantiu que os médicos chegariam em breve. Depois de desligar o telefone, Laura olhou para o jovem no chão e preocupou-se que os médicos pudessem não chegar a tempo de salvá-lo, então sentiu a necessidade de agir. De repente, vieram à mente de Laura as lições de primeiros socorros que receberá de sua tutora, onde aprenderá claramente como fazer massagem cardíaca em um manequim. Ela se lembrou de que deveria pressionar firmemente a parte inferior do externo ao ritmo de 100 vezes por minuto e fornecer respiração boca a boca após cada 5 compressões. Apesar de ser uma jovem frágil, Laura se concentrou e começou a realizar as manobras. Contando baixinho, ela continuou com as compressões uma e outra vez, sentindo a dor em seus braços e ombros enquanto perseverava em sua tentativa de reviver o homem. Embora apenas alguns minutos tivessem se passado, para ela pareciam uma eternidade. De repente, o homem exalou profundamente e abriu os olhos, encontrando o rosto da jovem inclinado sobre ele. "Você é como um anjo", ele sussurrou de repente. Laura, emocionada, sorriu de volta para ele. Seu coração batia forte, sentindo que a qualquer momento poderia saltar para fora do peito. Um tremor nervoso percorreu todo o seu corpo, uma resposta tardia ao estresse que experimentara. Apesar disso, a alegria de ter salvo uma vida humana eclipsava qualquer outra emoção. Finalmente, ambos ouviram o som de uma ambulância, que se aproximava rapidamente. Um médico de meia-idade e um paramédico com uma maleta entraram rapidamente na sala. "Olá, o que aconteceu?", perguntou o médico, iniciando imediatamente o exame do paciente. Laura descreveu brevemente tudo o que aconteceu. "Você tem certeza de que o coração dele não estava batendo?", perguntou o médico. Laura detalhou como conseguiu reanimar o paciente. "Muito bem, você fez um excelente trabalho", elogiou o médico. Enquanto isso, os médicos, ambos experientes, administraram soro no homem, colocaram uma máscara de oxigênio nele e fizeram um ecocardiograma. Enquanto os médicos cuidavam do paciente,
uma mulher jovem irrompeu na casa. Ela exalava uma elegância notável, como se tivesse sido tirada das páginas de uma revista de moda. Seu cabelo era requintado, ela usava um vestido chamativo e uma bolsa luxuosa. Laura reconheceu a bolsa como uma que tinha visto em uma loja no shopping, cujo preço excedia em muito seu salário anual. Dani, o que aconteceu? Perguntou com urgência enquanto se aproximava do homem que já estava na maca. Doutor, por favor, sou a esposa dele. O que está acontecendo? Ele teve um ataque cardíaco? Perguntou, visivelmente angustiada. Vamos admiti-lo e cuidaremos dele, respondeu o médico sem entrar em detalhes. Meu Deus, como isso aconteceu? Exclamou entre lágrimas enquanto se agarrava ao marido, embora sua atuação parecesse exagerada. Ela só se acalmou um pouco quando a ambulância partiu. A proprietária da casa observou Laura por um momento e depois, bruscamente, virou-se para ela com um tom de voz autoritário. Você é a pessoa que veio limpar? Laura, sentindo-se intimidada, respondeu afirmativamente. Sem mais delongas, a mulher ordenou que ela começasse a limpar com brusquidão, perguntando por que ela estava parada ali, ou se ela mesma teria que fazer o trabalho. Essa mudança repentina no comportamento da mulher deixou Laura perplexa. Ela achou surpreendente como essa pessoa pôde mudar tão rapidamente para uma atitude calma, apesar de ter passado por uma situação terrível apenas meia hora antes, o que poderia facilmente deixá-la viúva. Enquanto isso, a proprietária da casa levou seu tempo para tomar banho, fazer café e sentar-se na sala para uma conversa telefônica. Laura mal conseguiu captar fragmentos soltos de seu diálogo. O plano não deu certo como esperávamos. O veneno que administrei não teve o efeito esperado, ela ouviu entre outras frases. Agora ele está no hospital, mas não se preocupe, vou garantir que obtenha o negócio dele de uma forma ou de outra. Terei que elaborar um novo plano. Laura, tentando não fazer barulho, entrou na cozinha. Será que ela tinha entendido corretamente o que ouvirá ou apenas imaginara? No entanto, ela decidiu que não era da sua conta. Mesmo assim, a estranha conversa continuou a pairar em sua mente até que finalmente adormeceu naquela noite. Ao acordar no dia seguinte, Laura experimentou uma sensação de inquietação que a impulsionou a agir. Depois de refletir um pouco, decidiu ir ao hospital para onde tinham levado o homem no dia anterior. Embora não estivesse certa do motivo exato, sentia uma responsabilidade para com ele. Seu desejo era verificar seu estado de saúde e esperava fervorosamente que ele já não estivesse em perigo de vida. Ao chegar à porta do quarto do hospital, Laura começou a sentir dúvidas novamente. Embora sua visita fosse comum, sempre a surpreendia como, nessa cidade tão grande, as pessoas se preocupavam principalmente com os seus, e os estranhos eram vistos com desconfiança na maioria dos casos. Carlos ainda parecia doente. No entanto, ao ver Laura na porta, ele se iluminou e a cumprimentou com um gesto amigável, como se estivesse saudando um amigo. Olá, Laura, a heroína que me devolveu a vida, ele expressou com um sorriso. Laura corou. Você lembra do meu nome? Claro que sim. Senti como se estivesse no paraíso e um anjo lindo quisesse me dar as boas-vindas. Ao perceber a vergonha no rosto de sua salvadora, que era tímida, rapidamente acrescentou com seriedade: desculpe, talvez não tenha sido a piada mais apropriada. Sou o Carlos, um prazer. O prazer é meu, respondeu a jovem com um sorriso genuíno. Como você está se sentindo? O que os médicos dizem? O rapaz mencionou que se sentia um pouco melhor, embora os médicos tivessem descoberto vestígios de uma substância estranha em seu sistema sanguíneo, sugerindo possivelmente um envenenamento. No entanto, ainda era um mistério como essa substância havia entrado em seu corpo.
Laura se sentiu imediatamente atraída por esse jovem divertido e de bom coração. Ela lembrou a conversa que tinha ouvido por acaso. E se sua vida ainda estivesse em perigo? Laura entendeu que não se perdoaria se algo grave acontecesse a esse homem. Decidiu correr o risco. Laura compartilhou com o homem tudo o que tinha ouvido em sua casa no dia anterior. Dan franziu a testa, mostrando ansiedade e tristeza em seus olhos. Obrigado, Laura. Você pode ter me salvado a vida pela segunda vez. No final, essa revelação não pareceu surpreendê-lo muito. Por quê? 2 anos atrás, ele nunca teria imaginado que isso fosse possível. Maricela, uma mulher encantadora, o cativou desde o primeiro momento. Sua coragem e ambição eram para ele sinais de um caráter forte e uma personalidade excepcional. Então, ela acreditava que assim era como a mulher com quem ele queria compartilhar sua vida deveria ser. Sem dar tempo para Carlos refletir, ela colocou um anel em seu dedo. No entanto, ultimamente, sua esposa mostrava sinais de egoísmo e materialismo. Ela se dedicava principalmente a compras em lojas de luxo, visitas a salões de beleza e férias em destinos exóticos. Constantemente exigia dinheiro de seu marido, sem se importar com seus sentimentos, ideias, expectativas ou sonhos. As tentativas de Carlos de falar sobre ser pais não levavam a lugar algum, Maricela simplesmente mudava de assunto. Tinha medo de arruinar sua figura sendo tão jovem e não poder usar certos trajes de banho que lhe caíam bem. O negócio de Carlos estava em alta, seus rendimentos cresciam, mas ele se sentia desapontado e frustrado por não poder realizar suas maiores aspirações. A atração pela beleza de sua esposa diminuíra, e sua casa não se transformará no lar acolhedor que ele tanto ansiava. Em contraste, a jovem modesta que lhe salvara a vida era o oposto de Maricela. Ela não se destacava por sua beleza, mas tinha uma aparência agradável. Além disso, seu rubor era tão encantador que Carlos pensou que não via um rubor tão delicado há muito tempo. Laura ainda conservava sua espontaneidade, ternura e feminilidade naturais. Ficaria muito feliz em te ver de vez em quando, Laura, expressou Carlos, olhando-a com afeto nos olhos sinceros. Eu farei isso, assegurou ela. Depois que Laura partiu, Carlos ligou para Hector, o chefe de segurança de sua empresa. Ele confiava nele para qualquer questão. Ao ouvir o que Carlos estava prestes a pedir, Hector o advertiu: ouça, Dani, eu entendo. Poderíamos instalar câmeras em sua casa sem que ninguém percebesse, mas não sei se conseguirei colocar uma em cada quarto a tempo. Para Carlos, algumas câmeras espalhadas pela casa eram suficientes. No dia seguinte, durante seu segundo dia de folga, Laura voltou ao hospital para visitar seu novo amigo. Ela não conseguia explicar por quê, mas sentia uma atração irresistível por ele. Queria saber se ele estava melhor, ajudá-lo e simplesmente contemplar seus olhos cinzentos cheios de ternura. Entra, Laura. Fico muito feliz em te ver, saudou Carlos. A jovem se aproximou de sua cama com um sorriso e colocou uma sacola de frutas na mesa de cabeceira. Aqui está um pouco de vitamina. Carlos se sentiu muito grato por ser cuidado dessa forma. Apenas sua mãe o havia cuidado assim antes. No entanto, infelizmente, ela já não estava mais, e Maricela não o havia visitado nenhuma vez, só tinha ligado para perguntar se ele ainda estava vivo. Houve uma batida na porta e Hector entrou no quarto com um laptop. Olá, não quero interrompê-los muito por agora, mas temos uma gravação. Veja isso, Dani, disse Hector. Laura, você poderia nos desculpar por um momento? Não vá embora, por favor. Gostaria de continuar conversando com você um pouco mais, disse Carlos. A jovem sorriu e sentou-se ao seu lado. Carlos ligou o laptop e assistiu ao breve vídeo.
Na tela, sua esposa deixava um homem entrar na casa. Seus gestos de afeto diziam tudo, mais eloquentemente do que qualquer palavra. Eram do passado. Depois, Maricela levou o homem para o quarto e, aproximadamente 1 hora depois, se despediu dele. Carlos olhou para Laura e exclamou: "Bem, agora tudo está claro para mim, e eu conheço esse homem. É o Manuel, ele trabalha para meus concorrentes. Ele tem estado interessado em adquirir minha empresa há muito tempo, e ele queria comprá-la." Ao ouvir esse nome, Laura estremeceu e seu olhar automaticamente se dirigiu para a tela. "Eu também o conheço", disse baixinho e tristemente. Carlos a observou com surpresa e dispensou seu leal assistente. Assim que a porta se fechou atrás dele, ele perguntou: "Você quer compartilhar algo comigo?" Naquele momento, Laura sentiu o impulso não apenas de contar tudo a ele, mas também de afundar o rosto no peito desse homem gentil e forte, de chorar e nunca mais se separar dele. Embora a história que ela narrou fosse bastante comum, Carlos sentiu uma grande compaixão por essa jovem tão ingênua. Como alguém pode ser tão desalmado a ponto de tratar com tanta crueldade uma garota tão doce? Refletiu. Carlos percebeu que lhe fora concedida uma oportunidade excepcional de conhecer uma garota como ela, e não queria deixar passar esse valioso presente do destino. Ele abraçou a jovem entre seus braços, permitindo que ela chorasse em seu ombro. Carlos decidiu não esperar por mais provas da infidelidade de sua esposa e procedeu com o pedido de divórcio. Maricela respondeu entrando com um pedido de partilha de bens. Na data marcada para o julgamento, Laura compareceu ao tribunal, acompanhando Carlos conforme ele havia solicitado, para oferecer seu apoio em um dia tão importante. Ela ainda não havia se recuperado completamente de envenenamento e expressou que sua companhia ajudaria a se sentir melhor. Nas semanas seguintes, desenvolveram um forte vínculo entre eles. Podiam conversar por horas, suas interações eram agradáveis e tranquilas. E nenhum dos dois queria que essas conversas terminassem. Laura percebeu que aquele homem havia se tornado alguém muito significativo para ela, mas estava preocupada em admitir que pudesse sentir algo mais por ele. Na sala do tribunal, várias pessoas já estavam sentadas, antecipando o início do julgamento. Maricela estava na primeira fileira, exibindo uma expressão de satisfação. Manuel estava ao lado dela e seu rosto refletia surpresa ao ver Laura. Carlos ficou feliz em vê-la e a cumprimentou, convidando-a para se sentar ao seu lado. Os advogados passaram um tempo considerável revisando alguns documentos extensos, seguidos de cortesias com o juiz. Laura entendia pouco do que estava acontecendo, mas presumiu que Maricela estava tentando ficar com metade dos bens e negócios de seu ex-marido, enquanto Manuel fazia o possível para ajudá-la. Agora, depois de ter passado um tempo considerável desde seu último encontro, ela não sentia mais nada além de aversão por ele. Era incompreensível para ela como poderia tê-lo amado alguma vez, como poderia ter sofrido tanto por sua causa. Após a separação, o homem diante dela era o mais desprezível, disposto a mentir e até prejudicar outros para seu próprio benefício. Na verdade, Maricela e Manuel compartilhavam certas semelhanças. Apesar de tudo o que aconteceu, Maricela ainda tinha a audácia de reivindicar a propriedade de Carlos, que ele havia conquistado com seu próprio esforço e dedicação. De repente, o juiz perguntou se alguém desejava expressar algo sobre o caso. Laura, determinada, levantou a mão. O juiz mostrou surpresa, mas permitiu que a jovem expressasse seu ponto de vista. Gostaria de afirmar que Maricela não tem nenhum direito sobre a propriedade de Carlos. Ela enganou seu marido com este homem, apontou para Manuel, e este indivíduo é um mentiroso e um sem-vergonha. Ele me enganou, fiquei grávida e depois se envolveu com a esposa de seu rival para tomar posse de seu negócio. Houve um silêncio na sala.
Manuel agiu como se as palavras de Laura não fossem direcionadas a ele, enquanto Maricela olhava com ódio. Carlos não conseguia desviar o olhar de Laura. Uma jovem aparentemente tímida mostrou ser corajosa o suficiente para expressar sua opinião. O juiz, com um tom de voz cansado, perguntou a Laura: "E para que me serve esta informação?" Laura discretamente se beliscou, tentando manter a compostura. "Para que o senhor possa considerar o aspecto ético deste caso", respondeu em voz baixa. O juiz fechou o processo e anunciou: "O tribunal se retirará para deliberar e tomar uma decisão." Carlos se aproximou a Laura e a abraçou ternamente. A jovem mal conseguia conter as lágrimas. "Desculpe, temo ter arruinado tudo", sussurrou. "Como você pode pensar isso?", exclamou Carlos, olhando nos olhos dela. "Acabei de perceber o quão extraordinária você é. Eu te amo, Laura, e adoraria que aceitasse se casar comigo." As lágrimas de Laura já não podiam ser contidas, mas agora eram lágrimas de felicidade. Ela abraçou Carlos com força, fechou os olhos e disse: "Eu aceito. Também te amo." Naquele momento, Carlos já não se importava com o que o tribunal decidisse. Maricela provavelmente estava ciente das últimas tendências da moda, mas seu entendimento do campo legal era limitado. Ela estava convencida de que suas reivindicações já haviam sido atendidas e, aparentemente, conseguiu persuadir seu amante disso. No entanto, ela ignorou o fato de que havia se casado há 2 anos com um empresário estabelecido, proprietário de um próspero negócio imobiliário. Tudo o que ele possuía legalmente era dele e não havia nada que pudesse compartilhar. No entanto, Carlos foi magnânimo o suficiente para permitir que sua ex, a mentirosa, levasse todos os presentes que ele lhe havia dado. Um mês depois, Carlos e Laura se casaram e esperavam ansiosamente a chegada de seu filho. Um dia, Maricela entrou repentinamente no escritório de Carlos, usando um vestido sensual e com os lábios pintados de um vermelho intenso. "Olá, querido. Como está?", disse a Dani, tentando soar sedutora. Carlos apenas sorriu diante das patéticas tentativas de sua ex-esposa de reconquistá-lo. "Sem você, estou muito melhor", respondeu sem disfarçar seu desdém. Maricela continuou falando. "Você não acha, Dani, que a separação foi bastante desfavorável para ambos? Passei quase 10 anos da minha vida com você e agora estou praticamente sem recursos." Sua atitude descarada inicialmente deixou Carlos sem palavras. "Você deveria estar grata por eu não ter recorrido à polícia", afirmou. "Não diga bobagens, eu não fiz nada de errado", respondeu Maricela com uma voz inocente. "Como assim nada? Você já levou todas as suas joias e outros presentes que te dei, além do seu carro praticamente novo. Isso não te faz feliz?", questionou Carlos. O rosto de Maricela claramente refletia seu esforço para se conter e evitar dizer a Carlos o que realmente pensava sobre ele. "Bem, querido, você sabe muito bem que um carro precisa de gasolina e requer manutenção de vez em quando, e tudo isso custa dinheiro", concluiu de maneira lógica. "Porque seu amante não te sustenta?", queria perguntar, mas se conteve. Ele sabia que Manuel havia desaparecido da vida de Maricela depois do julgamento. "Talvez você devesse considerar procurar trabalho", sugeriu Carlos. A paciência de Maricela estava se esgotando. Ela esperava que seu ex-marido sentisse pena dela, mas não estava conseguindo. Mesmo assim, tentou manter a calma na conversa. "Na verdade, vim aqui exatamente por isso. Você poderia me contratar?", solicitou. "Não tenho nenhuma posição disponível neste momento", respondeu Carlos com convicção. Maricela virou-se para a janela, visivelmente irritada. Espere um momento, talvez precisemos de pessoal de limpeza", lembrou Carlos de repente. "Você está brincando?"
Está tentando me humilhar? Irritou-se a mulher. Não, mas se você se dedicar ao trabalho, talvez possa me mostrar que mudou, sugeriu Carlos. Está bem, eu aceito. Não tenho muitas opções de qualquer forma. Carlos ficou surpreso com a atitude tão humilde de Maricela, mas não queria mais continuar discutindo. Ele a acompanhou até o departamento de recursos humanos e depois foi para casa. Laura estava esperando por ele lá com o pequeno Kiki. Agora, sua casa realmente parecia um lar acolhedor. Depois de um dia de trabalho, Carlos sempre ansiava voltar para casa, onde sua esposa carinhosa e leal, seu filho sorridente e brincalhão, e o reconfortante aroma de um jantar caseiro o esperavam. Para ajudar Laura, Carlos contratou uma babá para que ela tivesse mais tempo livre. Em um sábado à noite, o casal estava se preparando para ir à estreia de uma peça de teatro. Laura estava muito preocupada porque seria a primeira vez que deixariam o filho sozinho com a babá. Ela explicou várias vezes à babá onde encontrar cada coisa e pediu que ligasse ou enviasse mensagens com frequência. Embora já tivessem se passado 2 horas desde o início da peça, a babá ainda não havia ligado e seu telefone estava desligado. Laura estava cada vez mais nervosa e não sabia o que fazer. Vamos para casa, disse Carlos à sua esposa enquanto se dirigiam para lá. Ao chegarem, descobriram que nem a babá nem a criança estavam em lugar nenhum. Meu Deus, Kiki, meu pequeno, exclamou Laura. Carlos tentou ligar novamente para a babá, mas só recebeu silêncio como resposta. A situação era urgente e eles precisavam chamar a polícia imediatamente. Enquanto isso, a babá Isabel corria por um beco estreito em direção ao local onde deveriam buscá-la em um carro. O peso da criança dificultava sua corrida. Por que me meti nessa encrenca? Preciso de dinheiro, sim, mas me prometeram muito mais, se me pegarem, pensava Isabel, lamentando sua decisão apenas alguns segundos depois de tê-la tomado. O bebê começou a chorar tão alto quanto podia. A última coisa que eu precisava, pensou a mulher. Cala a boca já, ameaçou o bebê enquanto o apertava mais forte contra o peito. No entanto, o bebê continuou chorando com mais intensidade. Já disse para ficar quieto, gritou a babá, e em sua desesperança começou a sacudi-lo. É claro que isso não acalmou o bebê. De repente, um grande cachorro preto pulou em sua direção, mostrando os dentes e bloqueando seu caminho. Isabel ficou imóvel, completamente surpresa. Desde sua infância, ela tinha medo de cachorros. Tentou recuar, mas o cachorro saltou em sua direção e começou a latir, como se estivesse ameaçando-a. O medo paralisou completamente a mulher. Ela segurava o bebê perto do corpo e não conseguia se mover nem 1 centímetro. Isso é o fim, pensou consigo mesma. Então, no final da rua, o som de uma sirene policial foi ouvido. Não fazia sentido tentar fugir. Carlos e Laura seguiram os policiais em seu veículo. A jovem mãe saiu correndo do carro e, sem prestar atenção em nada nem em ninguém, apressou-se em resgatar seu filho. Só quando abraçou Kiki, que ainda chorava, sentiu-se mais tranquila, e não pôde evitar chorar enquanto beijava suas pequenas mãos. O cachorro preto parecia alegre, pulando ao redor dela. Os policiais algemaram Isabel e a colocaram em seu veículo. Um vizinho curioso saiu de sua casa para descobrir o que estava acontecendo. Você conhece o dono deste cachorro? Perguntou Carlos, enquanto acariciava agradecido o animal. Este cachorro pertence ao Nacho, ele se chama Rishi, respondeu o homem. Antigamente, ele costumava fazer parte de uma família com uma criança pequena. Sempre os via juntos, mas depois eles se mudaram para outra cidade e o cachorro ficou aqui com o velho Nacho. Recentemente, Nacho ficou doente e faleceu, e o Rishi ficou sozinho. Nós fornecemos comida para ele,
é claro, mas não podemos levá-lo para nossa casa. Rishi pareceu entender que estavam falando sobre ele. Ele se aproximou de Carlos e sentou ao seu lado, com seus olhos castanhos fixos no homem. O que você acha, Rishi? Você gostaria de vir morar conosco? Perguntou Carlos. O cachorro soltou um suspiro de alegria. Então, vamos, disse Dani, abrindo a porta traseira de seu veículo. Rishi esperou pacientemente até que Laura e Kiki se acomodassem no carro antes de subir atrás deles e sentar ao lado deles. Ele é um cachorro tão gentil, comentou Laura com um sorriso enquanto acariciava a cabeça do animal. Isabel não se deu ao trabalho de inventar desculpas ou mentiras. Ela confessou que Maricela havia contratado para sequestrar a criança e que havia prometido uma boa compensação em troca. A polícia rapidamente procedeu à prisão da ex-esposa de Carlos, que logo admitiu sua responsabilidade. Sim, fui eu quem persuadiu a babá, gritou furiosamente para o rosto do detetive. Eu só estava buscando justiça. Passei meus melhores anos com esse indivíduo desprezível, e além de roupas caras e diamantes, ele nunca me deu nada. Eu só queria trocar a criança pelo que tenho direito a possuir. Tão desconcertada que, admitindo sua responsabilidade, ela confessou ter envenenado seu ex-marido e também mencionou seu cúmplice, Manuel. Eles enfrentariam uma longa sentença na prisão. Carlos desceu para a cozinha. Lá estava tocando uma música tranquila e melancólica. Laura estava preparando algo para o jantar. Carlos se aproximou por trás, a abraçou com ternura e lhe deu um beijo no pescoço. Ela ficou quieta, prendeu a respiração, parou de cortar os legumes e se virou para corresponder ao beijo de seu marido. Rishi estava ao seu lado, observando com interesse. Querida, sussurrou o homem, olhando nos olhos de sua esposa, talvez possamos considerar ter mais alguns filhos. Tão adoráveis quanto este. A mulher riu, abraçando-se ao seu marido. Parece uma ideia maravilhosa. Embora eu espere que haja pelo menos uma menina entre eles. Espero que tenha gostado desta história. Se assim for, convido-o a se inscrever e ativar o sino de notificações para que possa ficar informado sempre que publicarmos um novo vídeo que possa ser do seu agrado. A seção de comentários está aberta caso queira deixar uma mensagem sobre esta história. Lá podemos saudá-lo e compartilhar ideias com você. Até a próxima!